Bom dia a todos. Esperando o pessoal entrando aqui para o nosso último episódio da série em parceria com a T-Systems sobre a indústria em 2020. Então, aqui é a Câmara Brasil-Alemanha. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre como melhorar a eficiência logística no cenário atual, então, olhando toda a parte da pandemia, tá? E a gente trouxe aqui 4 super especialistas para conversarem com vocês sobre o assunto. Por parte da Câmara, alguns pequenos avisos, tá? Para vocês saberem como é que funciona. Durante a apresentação em si, obviamente vocês vão ter dúvidas, questionamentos sobre o que está sendo apresentado. A gente pede para que vocês direcionem todas essas perguntas para a caixa de Q&A, que se encontra aqui na barra de ferramentas do Zoom, tá? Daí, no final, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas com esses 4 especialistas para eles tirarem qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá? Então, só direcionar isso que no final a gente responde isso para vocês. E também gostaria de falar para vocês ficarem até o final do evento, principalmente depois do período de perguntas e respostas, porque a T-Systems, a gente vai sortear hoje aqui o que a gente chama de um Design Assessment, tá? Design Sprint Assessment, desculpa. Então, é uma possibilidade da sua empresa ganhar um raio-x, basicamente, do seu lado logístico. Então, a gente olhar todas as dores que a sua empresa tem e conseguir levantar isso para você conseguir depois melhorar isso posteriormente, tá? Em um workshop de 2 dias, a gente explica um pouquinho melhor na hora do sorteio. Então, não saiam na hora do Q&A, a gente vai sortear isso, você tem a chance de ganhar. Tá? Eu vou, então, passar agora a palavra para o Alex, para fazer a abertura do evento por parte da T-Systems. Alex, com você. Obrigado, Fernanda. Bom dia, pessoas. Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando o webinar Como Melhorar a Eficiência Logística no Cenário Atual, tá? Nosso último webinar junto à Câmara nesse processo. Eu vou estar com mais alguns palestrantes, que é o Luiz Gustavo Gerardi, o Jonas Pereira e o Miguel Martins. Eu sou Alex Stella e vou estar junto com vocês nessa jornada desse webinar. Antes da gente começar, vamos só contextualizar um pouco. Ouve-se muito falar, eu falei isso no último webinar, sobre as revoluções industriais, tá? Esse novo processo da indústria 4.0, esse novo conceito, processo produzido, a nova forma de interação e relacionamento, tá? Que é chamado a quarta revolução industrial. Tendo em vista essa quarta revolução industrial, nós temos processos produtivos descentralizados, nós temos proliferação de dispositivos inteligentes e comunicados. Por exemplo, você pode pegar seu smartphone, você consegue ter uma uberização, você consegue ter a conexão, você está vivendo ali nesse novo dispositivo. Nós somos um novo momento. O foco na tecnologia online, ou seja, tudo está online, a otimização da comunicação, a interação com as máquinas. Hoje você consegue ter dispositivo conectando com as máquinas, tá? O uso machine to machine, a gente vai ver muito isso sobre o processo, com integração com softwares automatizados, robôs e processos. Com esse momento surgem conceitos da internet industrial, ou seja, a gente vai ter internet com tudo que permeia a indústria 4.0. Sistemas cyberfísicos, vamos ver um pouco sobre a parte de automação, de robôs, como eles falam. Nós vamos trabalhar sobre a internet das coisas. Nós vamos ver como isso pode influenciar junto ao processo logístico. E a internet de serviço. A internet de serviço, muito nós já temos. A gente tem a internet, você como usuário final pode interagir junto a um processo de entrega, saber como é que está a sua entrega, o que você visualiza, o seu rastreamento. Com isso, a gente fala que a indústria 4.0 também vem com a logística 4.0, tá? E ele busca trazer o quê? Busca prever a redução de ativos, a economia de combustível, ou seja, como a gente pode deixar isso mais processo, mais sustentável, o monitoramento. O monitoramento de carga, por exemplo, vamos olhar a temperatura. Sabe-se um estudo nos Estados Unidos que 1/3 da carga agrícola é perdida em estrada porque não se tem um controle de como está naquele momento a carga, tá? A identificação da visão do usuário, ou seja, como o usuário enxerga esse processo, esse transporte logístico. O gerenciamento de estoque, armazém, ou seja, hoje tem que ser mais otimizado, tem que ser mais eficiente, tem que trazer esse ponto para o processo. E a criação de eficácia na frota, ou seja, como que eu consigo ter a minha frota sendo mais eficiente, ele trazendo resultados, mais valor no processo. Com isso, na logística 4.0, pode ter benefícios que aumentam na cadeia de valor do seu processo, otimizando todo o planejamento de produção.
A logística comum, já existente na segunda e terceira Revolução Industrial, foi marcada pela visão estratégica e competitividade. Na logística 4.0, a ideia é conectar toda a cadeia de valor de uma forma autônoma e inteligente. Com isso, você tem, na logística 4.0, alguns pontos positivos: o aumento da produção competitiva, a aceleração digital, a otimização dos recursos utilizados no processo, a inovação, a capacitação dos seus funcionários, a descentralização do serviço. A logística comum carrega como desafio trabalhar os pontos que estão hoje negativos, que são aqui: reestruturação organizacional, a mudança cultural, a concorrência com a tecnologia que hoje existe no processo e a qualificação dos seus recursos. A logística comum é marcada pela estagnação, o medo do futuro, o improviso, ou seja, o processo muito manual, a gestão de pessoas, os módulos empurrados, ou seja, eu preciso ter uma previsão do que eu vou fazer, o trabalho presencial e a autorização de forma manual. Já na logística 4.0, nós vamos trazer aqui a ideia de inovação, otimização, certezas e controles através de máquinas, gestão de redes, não mais gestão de pessoas, mas redes de conectividade. O módulo puxado, sob demanda, já tem condições de atender. Existe agora, nesse momento de pandemia, o uso do home office e a roteirização inteligente. Todos esses itens permeiam a transformação digital que a logística pode trazer nesse momento atual. Miguel, o que você acha disso daí? Desculpa, é seu nome. Faz parte, Alex. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu vou até... Deixa eu compartilhar minha tela com todos aqui rapidamente. Dando continuidade aí ao que o nosso amigo Alex comentou, vou compartilhar com vocês alguns dos principais desafios aí do processo da cadeia logística. Porque quando a gente fala a logística, todo mundo, a maioria das pessoas imaginam que aquele caminhão na estrada, levando um produto, trazendo um produto. E o processo logístico, ele abrange um ambiente muito maior do que isso. E existem muitos desafios nesse ambiente. Então, começando pela gestão do pátio. O que é a gestão do pátio, Miguel? O que você está falando do pátio? Pátio do quê? Numa fábrica, por exemplo, tem lá uma área onde os caminhões ficam aguardando para poder fazer o descarregamento ou carregamento da carga. Ou descarregamento de uma matéria-prima ou carregamento do produto acabado. Até mesmo as docas, né, o que chamamos de gates, né, que são os portões que fazem o desembarque, onde o caminhão para poder fazer o desembarque e o embarque do produto. Então, começando pela gestão do pátio, hoje existem alguns desafios, como, por exemplo, o caminhão fica muito tempo dentro da planta, e tem um custo para isso, tá? A empresa paga pelo tempo que o caminhão está ali dentro da planta, ou não existe priorização para poder estacionar o caminhão. Depois disso, nós temos o processo de receber a matéria-prima e depois fazer o armazenamento e o picking, né? Pegar aquela matéria-prima para alimentar uma linha de produção. Então, esse processo aqui de receber, atualizar um CRM, um sistema legado, armazenar, fazer o picking, existem outros desafios, como, por exemplo, a rastreabilidade do produto, saber aonde que ele pegou, onde que está o produto, onde o produto foi armazenado, saber, por exemplo, se o CRM lá, o sistema legado, ele foi atualizado, está com a informação fidedigna e outros pontos, né? Isso também acarreta, por exemplo, no picking. Se você tem uma linha de produção que está necessitando de uma determinada matéria-prima, você precisa realizar aquele picking, a busca do material o mais rápido possível, né? Para que não pare a linha de produção. E depois a gente passa para a fábrica. Tá? E aí a fábrica, no último webinar a gente comentou um pouco de indústria 4.0, falamos dos processos e tal, automação. Aqui nós vamos falar da parte de logística dentro da fábrica, daquele estoque que fica ao lado da linha de produção para ele poder alimentar a linha de produção. E hoje tem alguns desafios que é para poder fazer o controle desses produtos, né? Ter uma eficiência para poder alimentar a linha de produção. E depois desse produto pronto, fabricou, o produto está pronto, como que a gente carrega isso?
voltamos à questão da gestão do pátio. O caminhão estar ali disponível para poder fazer a carga num tempo menor, numa maior eficiência, para que o produto seja carregado logo e vá para o cliente final. Depois disso, nós temos, junto com esse processo, a gestão da frota. Então, como gastar menos combustível, como não desviar tanto das rotas, como criar pontos de controle, e assim por diante. Tá? Hoje, ter a visibilidade da sua frota. E aí, não ficar só restringido a essa visibilidade da frota, que é um dos desafios. Né? Onde que está o produto que está sendo entregue? Ele está sendo entregue no local correto? Ele foi descarregado no local correto? Qual é a rastreabilidade daquele produto? Ou até mesmo, se o seu produto precisa de uma embalagem para ser transportado, e aquela embalagem vai retornar para a fábrica, onde que está a embalagem? Né? Um rack, um container e assim por diante. Existem desafios de controle de inventário e tudo mais. E a gente vai passar cada um desses itens e vamos começar falando, e eu vou passar a palavra para o nosso amigo Não Gustavo. falta desafio, né? Nossa, nem me fala, Alex. Se você olhar, cada pedaço tem um desafio a ser percorrido, e tudo isso são processos logísticos, seja logística inbound, outbound, ou dentro da própria empresa, entre as plantas, por exemplo. O Jonatas vai entrar um pouco no detalhe, né? E aí, com tudo isso, nós temos o Gustavo, na verdade, vai apresentar aí como que a gente cria um controle eficiente desse processo, por exemplo, do envio, do controle do material e tudo mais, nota fiscal. Vou até deixar, estou entrando aqui, deixa eu passar a palavra para o Gustavo, que ele é o nosso especialista, né? A gente se empolga. Obrigado, Miguel. Bom dia a todos, cara. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo. E eu vou começar falando aqui para vocês um pouquinho sobre o gerenciamento aí da cadeia de suprimentos, né? Ou o termo em inglês aí que a gente tem, o Supply Chain Management, né? Com o início aí da pandemia que a gente está tendo do Covid-19 aí no final do ano passado, né? A gente tem uma situação que diversas empresas aí enfrentaram problemas bem graves aí no fluxo de materiais dentro das suas cadeias de suprimentos, né? No início do ano, né, quando a China decretou a quarentena, né, e acabou causando o fechamento de muitas fábricas que participam dessas redes globais de fornecimento, né? Hoje a gente fala muito dessa questão de rede global, você não tem mais só fornecedores locais, né? Essa integração aumentou muito, né? Muitas empresas, né, passando aí de fabricantes de automóveis a indústrias de equipamentos eletrônicos, sofreram interrupção no seu fluxo de materiais por causa do fechamento dessas fábricas, né? E tiveram perdas expressivas em vendas, né? Em market share, e como consequência perdas financeiras muito grandes, né? E se a gente for analisar bem, esse tipo de problema que, né, a gente está falando aí como a pandemia, né, é mais uma série de problemas e eventos aí climáticos, geopolíticos que vem acontecendo nos últimos anos, cada vez com mais frequência, né? E o pior deles, com certeza, eu acho que é a pandemia, mas todos eles causam disrupção nos fluxos de materiais ou na distribuição dos produtos das empresas, das organizações. Então, a gente pode lembrar aí desde o terremoto que ocorreu lá no Japão em 2011, né, que também teve um impacto grande no número de cadeia de suprimentos aí, até recentemente a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que acaba afetando também as cadeias de suprimentos das empresas, diferentes tipos de empresas, né? E isso aí, somado, né, ao fato de as empresas, né, hoje você não tem mais uma empresa que faz todo o seu processo de fim a fim, né? Cada vez mais você depende de parceiros, diferentes tipos de parceiros, sejam eles fornecedores, mas também operadores logísticos, distribuidores, varejistas, tudo isso faz parte da cadeia, né, para você conseguir entregar e fazer com que o seu produto chegue aos seus clientes finais, né? Isso mostra a importância, né, das organizações atuais, delas terem o que a gente chama de uma cadeia de suprimentos resiliente ou flexível, né? Mas você pode perguntar, o que significa essa cadeia de suprimentos resiliente, né? Significa que você possui uma cadeia de suprimentos que tem uma capacidade de se adaptar, de se ajustar a problemas, dificuldades ou restrições que estão acontecendo, né? E superá-los com a máxima agilidade e eficiência, ou seja, no menor tempo possível, para você evitar uma disrupção no seu processo de entrega dos seus produtos aos seus clientes finais, né? Isso passa por abandonar uma estratégia que foi válida por muitos anos, aí, de você ter um estoque mínimo,
um fornecedor que seja o mais barato, fornecedor único, tá? Para o quê? Para você implementar essa cadeia de suprimentos resiliente, você tem que ter uma estratégia o quê? De possuir plantas, né? Em primeiro lugar, plantas fabris que tenham linhas de montagens flexíveis, em primeiro lugar, ou seja, que possam produzir mais de um tipo de produto, ou seja, que você possa transferir a produção de um produto de uma planta para outra, caso você tenha problemas numa localidade específica, né? Ter mais de um fornecedor para materiais críticos, você trabalhar com fornecedores, inclusive de localidades diferentes, por exemplo, uma alternativa a um fornecedor importado, ter um fornecedor nacional também, de um tipo de peça que seja crítico, alternativas de modalidades de transporte e centros de distribuições e localizações estratégicas, né? E para que essa estratégia funcione adequadamente, é essencial a integração muito forte entre todos esses atores que participam da cadeia de suprimentos, né? E é nesse ponto que as diversas tecnologias que a gente tem disponível atualmente, né, que vem crescendo muito nos últimos anos, né, quando a gente fala de cloud computing, IoT, a internet das coisas, né, dispositivos móveis, plataformas digitais de integração business to business, que a gente vai explorar um pouquinho aqui, tecnologias cognitivas como a inteligência artificial, esses passam a ser um fator chave, né, para apoiar e habilitar esse processo de integração e automatização dentro da cadeia de suprimentos, para você ter essa cadeia de suprimentos resiliente, né? Formando o que a gente chama de uma visibilidade logística, onde você cria essa camada de integração de informações envolvendo todos os parceiros de negócio, né? E para criar esta camada de integração efetiva, né, automatizada, é necessário você trabalhar com diferentes capacitações, né? Aí a gente começa falando um pouquinho de colaboração digital, que é o quê? Você ter uma plataforma ou plataformas integradas que permitam a automatização de troca de informações com qualidade e muita velocidade entre os parceiros, né? Para que você tenha o quê? Aquela questão que a gente chama de visibilidade em tempo real, ou seja, é uma consequência de você ter essa plataforma de colaboração digital, significa ter uma plataforma que possibilite você acessar as informações de forma transparente, unificada, né? E disponível para todos os parceiros de negócio, certo? E aí a gente vai para o próximo ponto, que é uma consequência, que é a partir do momento que você tem todo mundo integrado, com as informações digitalizadas, numa plataforma integrada, né, você começa a juntar essas fontes diversas de dados, né, e parceiros, e começa a poder gerar o quê? Análises preditivas que apoiem uma rápida tomada de decisão. Com o intuito que, se você antecipar problemas de interrupção nos fluxos de materiais e produtos, né, que podem ser problemas causados de eventos de grandes proporções, como a pandemia que a gente está falando agora, mas de problemas mais do dia a dia, né, de eventos menores, como, por exemplo, uma estrada bloqueada. Ou seja, se você tem um problema na produção de uma peça por um fornecedor, você consegue antecipar isso, né, ver essa tendência ou ver que está tendo algum problema e tomar uma ação de forma que você mitigue, né, você diminua ou reduza o impacto que você vai ter na sua linha de montagem, por exemplo, na sua linha de produção, né? E um último ponto aqui, que é a agilidade em si na cadeia, que a gente falou, naquela estratégia de você conseguir produzir o mesmo produto em diferentes plantas e ter fornecedores alternativos de materiais que sejam considerados essenciais ou críticos aí para o seu processo produtivo, certo? Em resumo, né, ter essa questão da cadeia de suprimentos resiliente, ela não é só uma vantagem competitiva, né? Ela sim é uma vantagem, mas também, em muitos casos, ela vai ser uma questão de sobrevivência no mercado para as organizações. Então, é essencial você começar a trabalhar com essas questões. Miguel, se você puder passar para o próximo slide. Gas, a sustentabilidade conta muito também na descentralização, né? Com certeza, com certeza. Tem que ter uma mudança da mentalidade aí. Agora eu vou estudar um pouco mais alguns pontos que eu mencionei aí no último slide, né, que são principalmente essa questão da colaboração digital e as visibilidades das informações em tempo real, né? A ideia aqui é a gente ressaltar a importância da utilização de uma plataforma digital que seja capaz de integrar todos os fluxos de informações e dados com os parceiros envolvidos no processo, né? Passando pelo cliente final, né, que vai colocar o pedido ali, o desejo dele, entrando dentro do processo produtivo das diferentes áreas dentro da organização, então fazendo integração com compras, produção, logística, chegando aos fornecedores da matéria-prima, né, além, obviamente, de passar pelos transportadores e distribuidores. Ou seja, né, todos tendo a possibilidade de acessar essas informações que são relevantes para a sua operação de forma atualizada, rápida e uniformizada, né? Hoje, o que a gente tem muito ainda nas nossas cadeias de suprimentos, a gente tem aquela situação de silos, né? Você tem
Até empresas que já têm digitalizado, né, já têm plataformas de integração, às vezes, com clientes, para colocação de pedidos de forma automática, mas aí tem um outro sistema que controla a transportadora, com o fornecedor, às vezes, ainda faz o processo de forma manual, enviando e-mail, planilha. O que acontece, né? A informação ela fica espalhada e restrita de acesso pelas pessoas que controlam aquele processo específico. Então, fica sem a visão do todo o contexto. Os envolvidos não têm a visão de todo o contexto e como uma coisa está afetando na outra de uma forma fácil. Então, por isso que é importante você ter essa plataforma integrada, mas que envolva todos os parceiros da cadeia, né? Então, mas o que é importante nessa plataforma que a gente está falando digital, integrada, de colaboração, é ela ter capacidade de fazer, né? Em primeiro lugar, ela precisa possibilitar essa automatização da troca de informações eletrônicas, né, entre os diferentes atores dentro da cadeia. A gente está falando de usar canais de integração eletrônica, o que a gente chama aí, mais no Techniquez, aí, do EDI, né, que não é uma coisa nova, né, mas onde você automatiza de forma eletrônica, né, você cria canais de comunicação eletrônica para automatizar o envio e recebimento de informações com os parceiros, né. Então, você recebe automaticamente aí um pedido, uma demanda de um cliente, integra essas informações de forma automática no seu sistema ERP ou planejamento da organização, gera os desdobramentos dessas demandas para os seus fornecedores e manda isso de forma automática também, e depois passa a receber as atualizações, né, de status, aí seja do fornecedor na produção, da transportadora, né, que está fazendo a carga, também de faturamento e tudo mais. Então, desde o fornecedor informando que o material está pronto para o embarque, né, até as informações de monitoração de rota de transporte da carga, até que o produto seja entregue no cliente final, né? É muito comum a gente ter empresas, né, hoje que já façam EDI com os seus clientes, mas ainda controlam os seus fornecedores, que na verdade vão fornecer os insumos para você entregar o produto para o cliente final de forma manual. Então, a ideia aqui é que fazer a integração realmente de fim a fim, de ponta a ponta. Né? Outro ponto, 2 pontos muito importantes é que essa plataforma, primeiro, seja acessível de qualquer lugar, né? Pelas pessoas que precisam desses dados, dessas informações. Isto é, uma plataforma que seja acessível, por exemplo, via web, e também a partir de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e que mostre o status do que está acontecendo de forma online ou em tempo real. Tudo isso para possibilitar que a informação seja distribuída rapidamente para todos os interessados, né? E que você tenha como tomar as ações para evitar um atraso em uma entrega, que pode causar uma parada numa linha dentro de um tempo hábil. Você não demorar para ter informação e tomar ação, que é o que acontece normalmente muitas vezes. Então, vamos falar de um exemplo aqui de um fornecedor que não está tão próximo da planta, né, onde ele vai entregar a peça, e que, de repente, ele lá embarca o material, você acha que o caminhão está a caminho, que o material está a caminho, mas no meio do caminho o caminhão quebra. Né? Se você tem um monitoramento desse transporte integrado com a sua plataforma, você vai saber disso praticamente ao mesmo tempo que aconteceu o problema, seja porque o caminhão mandou isso de forma eletrônica, seja porque o motorista tem um app lá que ele vai lá e já indica que está com problema, que ele não vai conseguir entregar a carga. E você tendo essa informação de forma rápida, você consegue, por exemplo, que a transportadora mande outro caminhão, ou se teve um acidente, que o fornecedor inicie outro processo de carga mais rapidamente. Com isso, você consegue reduzir ou até mesmo evitar uma parada no seu processo de produção do produto final, né? Com isso, você tendo isso em tempo real, online, tendo todos esses dados vindo, né, de forma online e de diferentes fontes, você consegue ter na sua plataforma também, utilizar algoritmos de análise de dados, que é o que a gente chama aí de analytics, né, com termo em inglês, e fazer aí com processos cognitivos, disponibilizar relatórios e visões que mostrem o status real do fluxo de material, como está acontecendo, e também criem tendências e indicadores dentro da cadeia, dando ferramenta aí para os analistas fazer um planejamento de demanda com muito mais precisão e qualidade. E ter uma ferramenta aí de apoio que realmente apoie na rápida tomada de decisão, né? E evitando aí os problemas de interrupções nos fluxos de materiais. Mais que isso, né, através do uso de análises preditivas, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais também sobre o assunto, dentro da plataforma, você pode até antecipar um problema de forma material e tomar ação de forma antecipada. Né? Vamos exemplificar aqui. Né? A gente está falando, por exemplo, de uma empresa que trabalha nos modelos JIT, né, Just in Time, ou GIS, que é o Just in Six, isto é, possui estoque de peças, às vezes para 1 ou 2 horas na planta só. Né? Nessa situação, qualquer tipo de atraso na entrega da peça pode significar uma parada de linha, uma quebra
produção, que é sempre um custo muito caro para a organização, né? Então, manter uma visão, nesses casos, manter a visão do planejamento das demandas sempre atualizado e garantindo que os fornecedores sempre tenham recebido ou acesso a essas atualizações e monitorar todo o fluxo de produção é vital para que não ocorra falta de peças na linha, por exemplo, né? Vamos falar aqui um pouquinho, até que está na parte de baixo do slide aí, que a gente tem um exemplo das atividades aí de gerenciamento do processo logístico, na plataforma digital, né? Desde o que? Fazer o planejamento dos pedidos de programações, né, sempre atualizados para o fornecedor, né? Com isso ele vai conseguir identificar se houve algum gargalo ou restrição na produção do material, certo? A partir disso, o fornecedor, quando já está lá produzindo, vai produzir o material, vai emitir faturamento, vai mandar esses documentos de forma eletrônica, né, para a plataforma, que a partir daí você consegue já adiantar essa conferência, né, desse caminhão que vai ser embarcado já no ambiente do fornecedor, não na hora que vai chegar lá no seu ambiente da fábrica, né? Você vai lá, finaliza isso, inicia o monitoramento do transporte e até o momento do recebimento do material na doca, que vai poder contar com um processo também automatizado de conferência, né, usando tecnologia de RFID ou até de visão computacional, usando câmeras para identificar os produtos que chegaram rapidamente. O Miguel e o Jonas vão explorar mais essa questão aí, né, depois ao longo do webinar. Tudo isso para o que você ter como resultado final o quê? As peças certas, certo? Na quantidade certa, no local certo e no horário certo, que é o que você vai precisar para ter o fluxo de material bastante eficiente. Bastante transparência. Com bastante transparência, exatamente, Alex. Vamos lá, agora, próximo slide, Miguel, por favor. Esse último slide aqui, do que eu estou falando dessas cadeias, vamos falar um pouquinho mais dessa questão da conferência automática de materiais, né? Vamos explorar um pouquinho mais esse conceito, né, de realizar a conferência já no momento que o material está sendo embarcado do fornecedor, né? A ideia é antecipar a conferência desse material que está sendo enviado para a expedição do fornecedor, com o objetivo de evitar o envio de material indevido, em quantidades erradas, ou até mesmo o envio de produtos vencidos, se a gente estiver falando de perecíveis, né? Fazer a conferência antes do embarque dos materiais, antes de realizá-la somente após o recebimento do material na fábrica, que aí você já vai ter que, se veio material a mais ou material errado, muitas vezes você já vai ter que armazenar esse produto no seu estoque, vai ter que ficar com ele até devolver ou tomar uma ação. Então, essa questão de você conferir antes, você detecta o envio de uma quantidade de material menor que esperada e já pode fazer uma ação em cima disso, ou até se está enviando a mais, você já breca isso lá no fornecedor. Essa que é a vantagem, né? Mas como funciona essa conferência ainda no ambiente do fornecedor? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente tem um processo que começa com a identificação do material, utilizando uma etiqueta de código de barra convencional, ou uma etiqueta com RFID, ou ainda tag de RFID, certo? Aí depende de quanto você quer automatizar o seu processo, quanto isso vale a pena. Quando o caminhão chega para coletar o material, antes do embarque dos mesmos, é feita a validação dos materiais informados nas notas fiscais, que previamente foram enviadas eletronicamente para a plataforma, né, digital, de business to business, contra as identificações que estão anexadas no produto, né? Seja através da leitura manual de etiquetas do código de barras ou de um processo automático, utilizando portais de RFID, né? Ou até mesmo usando câmeras, né, para você ver as etiquetas e as embalagens, está lá, que a gente chama de visão computacional. Então, nesse momento, você realiza já diversos tipos de verificação, né? Desde os códigos de materiais, do número de pedido, das quantidades que foram informadas nas notas, que está sendo embarcada fisicamente e solicitadas no pedido, para ver se está tudo coerente, se está tudo válido, né? É muito importante, só pode embarcar material que foram identificados e validados antes disso. Então, você só vai colocar no caminhão, né, o que realmente foi pedido, o que realmente faz sentido. O próprio motorista do caminhão pode ser o conferente, utilizando um smartphone para fazer essa conferência e lendo os códigos de barras ou QR codes aí que estão sendo embarcados. Então, além disso, também você pode validar as embalagens que estão sendo utilizadas, né? E se a quantidade utilizada é condizente de embalagem, né, com a quantidade do material que está sendo embarcado, né? De novo, a gente vai falar bastante dessa questão de embalagem retornável aí com o Jonas Miguel mais para frente no webinar, né? E a importância do controle dessas embalagens também, né? Também nesse momento, além da validação física, a gente pode fazer uma validação dos impostos que estão na nota que foi enviada eletronicamente, né? Aí até, Alex, eu te perguntar, você conhece bem essa parte fiscal, como é que pode funcionar essa validação? Opa, beleza, vamos lá. É muito interessante, você colocou as variáveis da inteligência, que são N's, para você chegar e ter os documentos ali junto com a sua demanda logística. Claro, a parte fiscal não pode deixar de lado,
em conferir se aquilo que chegou foi realmente o que está na nota, se a nota é válida para ser escriturada ou não, tá? E o mais importante, em um momento de conferência, simular o pedido e poder saber se aquilo está de acordo ao pedido original e se os impostos estão ali, eles podem estar sendo certos ou não. E já tomar uma ação nesse momento, junto ao seu fornecedor, e tomar os seus devidos ajustes. E isso deixar a sua parte tributária mais correta. Só lembrando que não só o documento fiscal, a gente está falando também que vem conhecimento de transporte eletrônico. Então, eu tenho tanto a nota quanto o CTE, eles têm que estar aptos para dar subsídio fiscal, ou seja, tributário, nesse momento, junto ao processo de inteligência. Então, a inteligência logística, ela acaba estendendo um bracinho também para a inteligência fiscal, junto nesse processo. Perfeito, essa é a ideia mesmo, Alex, integrar, fazer toda essa integração, muito bom. Depois de feita toda essa conferência, o material está embarcado, né, a gente faz a associação das notas com a placa do caminhão, ou seja, com isso a gente consegue monitorar não só o caminhão, mas também qual é a carga que está dentro do caminhão e acompanhar real-time onde está cada material e os seus status até a chegada do mesmo no ponto de uso final. Né? Sendo assim, qualquer problema que aconteça, né, chega rapidamente ao conhecimento dos responsáveis pelo processo, permitindo assim, uma ação para mitigar impactos de uma forma muito mais ágil. Né? Então, o caminhão que tem uma carga com uma peça crítica, que já está praticamente sem estoque na linha, através da monitoração do caminhão, identifica que o mesmo está próximo à partilha da fábrica, então se você tiver uma fila ali na entrada, você consegue já priorizar a entrada do caminhão na planta e depois também passando ele numa eventual fila que você tenha para entrar numa planta, por exemplo, porque ele contém uma peça crítica, você sabe que ele está com aquela carga, você está monitorando isso, você está rastreando isso, né? E aí você prioriza a entrada dele e também até prioriza a entrega na doca onde precisa ser entregada a peça que é mais crítica. Então você faz a priorização, né, a rota mais rápida para aquele lugar onde precisa usar aquela peça que vai começar a faltar. Né? E agora que eu vou passar até para o Miguel da sequência, explorando até mais esse conceito de como controlar o caminhão dentro da planta, né? E o que a gente tem de vantagem e eficiência nisso também. Miguel, agora a bola está com você aí de volta. Oi, Gus. Claro. E aí, voltando até para a questão do pátio aqui, né? Quando a gente olha a entrada do caminhão, né? E aí, até alinhado com o que você tá comentando, né? Apresentou, chegou um caminhão que, de repente, uma peça se tornou crítica. Como que eu priorizo? Como eu abro um canal de comunicação com o motorista, né? E essa é a ideia do app. É a gente ter um canal de comunicação com o caminhoneiro, tá? Tanto para a parte da entrada de descarregamento do caminhão, que seria esse primeiro passo que você comentou, quanto a chamada do caminhoneiro para carregar o produto pronto. E aí, para isso, como que as empresas podem ter algo que ajude? Um sistema que faça essa gestão do pátio, que tenha todos os detalhes do caminhão, CVV do caminhão, por exemplo, que ele tenha todos os detalhes da carga. Então, sabe a localização do caminhão, você consegue monitorar, ter a rastreabilidade do caminhão ali dentro da sua planta. Então, se é o caminhão da peça X, ele precisa ser descarregado logo, qual é a próxima doca que vai estar disponível? Isso, uma solução com uma inteligência artificial por trás, consegue determinar o tempo médio de uso de cada doca e saber qual é a próxima que estará disponível, já direcionar o caminhoneiro para aquela doca, por exemplo, né, para aquele portão de desembarque. E até mesmo, você consegue, se você tem diversos pontos de descarregamento dentro da sua planta, como esse exemplo, né, se você tem alguns pontos de descarregamento, você pode, com inteligência artificial também, saber qual está disponível para poder priorizar ou descarregar o caminhão nas docas que estão ali já ociosas. Então, você descarrega primeiro um produto, depois o outro, e no final você tem todo o rastreamento, como se fosse o Waze da planta, né? Todo mundo usa o Waze no trabalho e tal, né? Legal, a gente está colocando então que a relação já, né, através desse processo do mobile, junto com a inteligência logística que tem. Então, a relação do motorista já fica mais rápida e efetiva nesse processo.
Sim, Alex. E aí você consegue também ter um canal de comunicação. Então, por exemplo, se você precisa chamar o caminhoneiro, ó, a doca aqui conseguiu carregar mais rápido, tal, vem para cá. E ele já dá a direção, ele já entra no caminhão e já vai para a doca que está disponível, tá? Então, você cria esse relacionamento entre a empresa e o caminhoneiro de uma forma mais eficiente, né? Desde lá da carga do produto, da matéria-prima, até chegar na planta e dentro da planta, por exemplo, tá? E com isso, com uma solução web, ou uma solução que que faça todo esse controle, você também consegue criar mapas de calor dentro da sua planta, onde os caminhoneiros se concentram mais, até mesmo para você se organizar e organizar o modo como você trabalha dentro da planta. Você consegue, em cada etapa, estimar o quanto de tempo ele está gastando, até mesmo para tomar alguma ação. Pô, por que no recebimento 3 aqui o tempo está alto? Entendeu? Ele consegue criar ranking, por exemplo, de empresas que demoram mais tempo, até para identificar o motivo, a causa raiz daquela demora, e aí com isso você ter uma ação em cima para a resolução do problema. Tá? Deixa eu tirar aqui. Vou voltar aqui. E aí, com isso, uma vez o produto estando lá dentro da planta, a gente entra na rastreabilidade do produto dentro do armazém, né, Alex? Porque... Ou seja, não acabou o problema ainda, né? Não. A hora que para o caminhão lá na doca, aonde que eu armazeno esse cara? Porque você não pode deixar em qualquer lugar. Imagina para encontrar depois esse produto. Para uma linha de produção, por exemplo, tá? E Os aí... desafios não pararam, né? Os desafios não param. E não é só isso. Você precisa manter o seu sistema legado ou o CRM atualizado, porque ele faz todo o controle lá do warehouse lógico, e a gente tem que garantir que o warehouse físico esteja equivalente. Então, para que numa solicitação de linha de produção, o produto esteja naquele local que ele foi definido para armazenamento. E se não estiver, por exemplo, Miguel, tive um problema no armazém e teve que movimentar o produto. Tem que garantir a rastreabilidade também na movimentação do produto. E aí, para isso, a gente pode usar diversas soluções, né? Existem diversas soluções de mercado, desde empilhadeira conectada, usando tags de radiofrequência, mais conhecido como RFID, que a gente... O Gus, ele imprime essa tag lá no fornecedor, o produto já vem etiquetado, a empilhadeira identifica esse produto lá no caminhão e com a integração no CRM, no sistema legado, já sabe aonde tem que armazenar. Ou se tem que ir para um ponto de distribuição dentro do armazém, que descarrega todo naquele ponto de lá, ele tem um outro empilhadeirista que armazena. Inclusive, a gente consegue... uma boa solução faz o controle de atividades ali dos empilhadeiristas para você identificar quem que está tendo a melhor performance, para o cara não ficar dormindo lá no meio do corredor, dentro da empilhadeira e tal, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Brincadeira. A gente sabe que eles trabalham bastante. Quem já teve a oportunidade de ir no armazém sabe a loucura que é de empilhar. Parece um Fórmula 1 de empilhadeiras, de um lado para o outro. Então, mas aí você consegue organizar a atividade do pessoal, né? E depois fazer o picking correto, saber que, por exemplo, aquela ordem que ele recebeu para poder coletar o material para alimentar a linha de produção, ele está pegando o material correto para também dar baixa no sistema. Então, todo esse processo, além de ter a rastreabilidade, tudo integrado e atualizado com um sistema legado ou um CRM, tá? E aí, para isso, por exemplo, numa empilhadeira, a gente pode ter um app num tablet. Não precisa ser um tablet industrial, tá? A gente pode usar um tablet comum, onde tem um mapa digital do armazém e consegue criar cores diferentes. Se o armazém, por exemplo, Miguel, beleza, o armazém tem várias faces, né? Ele tem a primeira fileira, a segunda fileira, a terceira fileira com diversos andares. Você consegue controlar? Dá para controlar? Dá para controlar também. Precisa movimentar um produto que está atrás. A gente consegue
E a solução tem que conseguir fazer o quê? Ó, você precisa movimentar o produto 1, 2 e 3 da altura A, B, C e D para pegar o produto que está atrás. Então, ter toda essa gestão e controle para garantir a rastreabilidade, tá? Voltando aqui um pouquinho. E agora, assim, fez o picking, né? Qual que é a melhor forma de fazer o picking, né? Como que seria uma forma eficiente de alimentar a linha de produção? Quais são os principais desafios que a gente enfrenta nisso? E para isso o nosso amigo Jonatas eu chamo meu amigo Jonatas aí para poder explicar, entrar um pouco mais no detalhe desse processo do picking, de pegar os materiais para alimentar a linha de produção. Bom dia, obrigado aí, Miguel. Então, as soluções aqui que a gente está propondo, né, são soluções de abastecimento de linha de uma forma automatizada. Então, essa é mais uma solução que é mais um elo da cadeia produtiva em direção à indústria 4.0, né? Então, as soluções de manufatura e de logística estão agora diretamente conectadas. E a gente vem passando por um processo de transformação digital ao longo dos anos e a pandemia acelerou muito esse processo de transformação digital. Então, tudo nas nossas vidas e também toda a indústria tem se tornado muito mais conectada. Então, não adianta mais nós olharmos para a indústria de manufatura ou para a parte logística de uma forma única. A gente tem que olhar tudo como uma solução global. São todos elos interligados e que o erro de um causa ruptura em todo o processo. Então, anteriormente, as empresas mantinham estoques enormes nas áreas produtivas, ali muito próximo das áreas produtivas, para evitar o processo de parada de linha. E com a aceleração de transformação digital, como o Gustavo comentou, o processo de JIT, de Just-in-Time, de GIS ali, os fornecedores hoje têm que fazer entregas constantes, ali, frequentemente 1, 2 horas. Então, tudo isso se tornou tem que ter uma velocidade muito mais rápida para acontecer e evitar a ruptura do processo. E a tecnologia é o nosso grande aliado para fazer todo esse processo se tornar muito mais automático e inteligente. Então, a gente tem algumas soluções aqui, como soluções de picking by light, que são separação por luz, armazenamento também com auxílio de botões luminosos, separação ou picking by voice também, e armários inteligentes, sensores, wireless, etiquetas eletrônicas, onde conforme você vai atualizando o seu sistema de gestão de armazém, essas etiquetas também vão se atualizando eletronicamente. E agora a gente vai mostrar uma solução de como fazer essa chamada automatizada. Miguel, eu ia pedir para você passar para o próximo slide. Então, nesse ponto nós temos um processo de indústria ali da manufatura, onde o operador, antigamente, ele só fazia o processo produtivo dele. Ele não precisava mais ali, não tinha nenhuma conexão. Então, hoje, ele está ali no processo produtivo e atrás, por exemplo, de um botão wireless, quando ele vê que essa parte de produtos que ele vai estar utilizando ali no processo da linha está acabando, ele faz uma chamada automática para que esse material seja reposto, que essa reposição aconteça antes que esse material acabe e ele pare a linha. Então, isso é muito utilizado. E aqui, esse botão wireless, a gente pode utilizar diversas tecnologias. Pode ser o Wi-Fi convencional, pode ser, por exemplo, uma tecnologia 3G, pode ser uma tecnologia 4G, 5G está vindo aí também. E tem tecnologias como que a gente chama as tecnologias chamadas 0G, como Sigfox, LoRa. Então, aqui tem diversas tecnologias que a gente pode utilizar. A partir do momento que o operador fez essa chamada, o sistema de gestão gerou essa ordem de separação automática, a gente passou do processo industrial para o processo logístico. E a gente tem que reparar aqui nesse ponto que o time de logística tem que ser muito ágil para evitar parada de linha ou atrasos na linha. Então, ele não consegue mais, a gente não pode mais cometer os erros que antes que a tecnologia não conseguia
sanar esse problema. Então, por exemplo, aqui o sistema de gestão recebeu essa ordem e mandou a ordem de separação. E, por exemplo, a gente pode aqui citar uma tecnologia que é a tecnologia de picking by light ou separação por luz. O operador recebeu essa ordem de separação e aí ele fala, eu preciso separar o material A. Onde está o material A? Na fila 15, posição D. E aí o que acontece? Quando ele usa uma solução de separação por luz, existe um botão luminoso que vai indicar o local correto e o material correto para ele retirar. E isso torna o processo muito mais rápido. Ele não precisa agora saber onde que está, procurar esse material. Não, ele já vai diretamente lá, retira esse material, aperta o botão e o sistema vai indicar o próximo local para ele te retirar o próximo material. Então isso torna o processo muito, muito mais rápido. Uma outra solução também bem utilizada no mercado é a solução que a gente chama de picking by voice, a separação por voz. O operador ele tem um headset parecido com esse que nós estamos utilizando ou parecido com o que o Miguel está utilizando. Ele vai recebendo todas as solicitações de material que ele tem que separar no ouvido. Então, o processo de separação vai se tornar muito mais rápido. Por quê? Porque as mãos deles estarão livres para ir retirar esse material. Então ele recebeu lá uma chamada, pegar material na fila 15, posição D. Aí ele só responde um comando OK, vai retirar o material retirado. Então os especialistas dizem que esse tipo de solução chega a ser 30% mais rápida do que uma solução comum, que é muito utilizada com coletores de dados com código de barras. Não que isto não seja efetivo, mas, por exemplo, como nós conversamos, tem a logística, a rotina ali de logística 1.0 até a logística 4.0. Então, tem diversas soluções para acelerar esse processo. E o processo de separação por voz é um deles. E aí, interessante, legal, o operador fez a separação desse material, finalizou a operação de separação e agora a gente vai ter que entregar esse material na linha de produção. E a gente retorna para os slides anteriores, onde o Miguel comentou, por exemplo, que ele usa uma solução de empilhadeira conectada. Que lá, por exemplo, todos os materiais e as ruas estão identificadas com tags de RFID, né? A gente vai fazer um sem parar de material ali dentro do nosso processo e ele vai fazer a entrega desse material lá na linha, para fazer o abastecimento da linha e evitar a parada de linha. Então, assim, toda a cadeia está muito conectada e isso dá uma visibilidade para os gestores, líderes da linha de produção muito grande, para eles tomarem a decisão correta ali, se eles precisam mudar a linha de produção, o que está sendo produzido, precisa acelerar ou precisa diminuir a velocidade da linha, isso em tempo real. Então, hoje a gente tem que ter essa visibilidade e agilidade para fazer todo esse processo. Legal, então eu fui consumindo todos esses materiais do meu armazém e fui entregando na linha. Mas eu vou precisar, uma hora esse material vai acabar. Então eu tenho um sistema de gestão muito efetivo, ele conhece a capacidade do meu armazém e também conhece o nível de material que eu tenho nesse armazém. Eu fui consumindo, chegou no nível mínimo lá, por exemplo, de 30 peças no armazém. O que é feito? É gerada uma ordem de produção para o meu fornecedor. Como o Gustavo citou, toda a cadeia está interligada. Eu tenho sistemas todos conectados. Então, automaticamente, eu mando um e-mail ou gero uma ordem de produção que vai se conectar com o sistema de produção do meu fornecedor. Então, o meu fornecedor recebe todo esse pedido, vai processando ali e produz e vai fazer o envio do material. Show de bola, Jonatas. Gustavo, esse processo é aquele na inteligência logística, né? Onde ele vai gerar um input para você de EDI e você vai correr todo o processo do outro lado, tá correto? É isso mesmo? É isso mesmo, Alex. Então, toda a cadeia vai estar ali, parece um processo simples, mas toda a cadeia vai estar se movimentando. E, novamente, se algum elo dessa cadeia falhar, toda a cadeia vai sofrer com isso. Então, a gente tem que, cada dia, deixar isso mais inteligente. E uma coisa muito importante, a gente está falando aqui de rastreabilidade, de agilidade, integração, e
Um benefício secundário que vai trazer, tendo todo esse controle, é o meu inventário em tempo real. Então, como o Miguel falou, eu vou atualizando constantemente o meu sistema de gestão. Então, eu não preciso... Até fiscalmente a gente tem, algumas empresas têm que fazer aquele processo de inventário anual, mas o meu inventário vai estar se atualizando ali constantemente. Então, eu vou garantir com isso que o meu físico e o meu lógico estão corretamente. Então, isso vai evitar muita perda em todo o processo. Então, agora, por exemplo, esse processo que o fornecedor produziu, vai enviar esse material para o cliente. Agora a gente precisa entender como esse processo pode ser feito. Por exemplo, a gente está fisicamente aqui em São Paulo e o meu fornecedor, por exemplo, é do Rio Grande do Sul. Então, eu vou repassar a pergunta para o Miguel. Miguel, é possível a gente fazer o controle da frota, eu saber exatamente onde que a minha carga está, quando que ela saiu do meu fornecedor, qual o tempo estimado que ela vai chegar aqui para a gente? Sim. Para isso existem diversos tipos de solução de gestão de frota, né, Jonatas? E até endereçando esses desafios que você comentou aí. E a gente sai do puro e simples carregar e entregar com foco no caminhão ou no produto para também ter foco no motorista, tá? E aí, quais são os benefícios disso, né? Você pode criar, por exemplo, com base no estilo de dirigir o motorista, você cria ranking, a empresa pode criar um ranking de quem foi o melhor ranqueado e ter um benefício no final do ano. Isso estimula o motorista a dirigir com mais cuidado, por exemplo, e você tem economia de combustível, você tem redução do custo de manutenção, você também pode, com um caminhão conectado, né? Nós vemos hoje as empresas já nessa direção, se pegar as últimas feiras de caminhões que tivemos, alguns fabricantes já apresentaram caminhões conectados, né, no mercado, estão vindo os caminhões elétricos e cada vez mais eles estão ficando conectados. Então, cada vez mais você vai ter acesso às informações do caminhão e do motorista, né? E com isso você tem a maior eficiência. Você consegue criar cronograma de manutenção do caminhão, se programar para aquela manutenção. Não é uma manutenção reativa, é uma manutenção proativa, o que também ajuda para que o caminhão não pare no meio de um transporte, né? Quantas vezes a gente está na estrada, o caminhão parado e ocasiona uma série de atrasos e tudo mais, como bem comentado pelo Gustavo também. Então, assim, a experiência tanto do gestor da frota, quanto do caminhoneiro, quanto do cliente final, vai ser melhorada. Então, você vai ter uma melhor experiência ali. E você consegue criar todo esse ciclo de vida da entrega, né? Fazendo a gestão do caminhão. Legal. Pela imagem é bastante diferente do que se tinha antes, era convencional, o que tem hoje. O que você coleta para essa transparência e gestão é muitas variáveis que podem ser trabalhadas. Né? Sim, cara, desde segurança do caminhoneiro, a gente já vê muito acontecendo isso, né, ações de segurança voltado para o caminhoneiro, entretenimento para o caminhoneiro dentro do caminhão, porque uma viagem longa é cansativa, você ter alertas, notificações, criar rotas, identificar qual a melhor rota, identificar se ele desviou da rota, entrar em contato para ver se está tudo bem, se não está, e determinar pontos, né, na rota dele para saber se ele está dentro do tempo estimado de rota. Cara, uma série de controles e pontos e benefícios que podem ajudar aí no transporte da matéria-prima, né? Mas até agora a gente falou do caminhão, né, Alex? E o transporte não é só o caminhão, né? Tem a carga também, né? E como que a gente faz com a carga, né? Como que a gente faz? O caminhão está carregado, né? Vai vencer. O caminhão sozinho não faz chover, né? Perfeito. E para isso, vou chamar de volta o nosso amigo Jonatas para explicar como funciona a parte de rastreamento e monitoramento da carga, né? Nós falamos do caminhão, agora vamos para o outro ponto que também é muito importante nessa cadeia. Perfeito, Miguel. E uma tendência que
vem aumentando muito grande são o uso de embalagens retornáveis no processo logístico. Essas embalagens reutilizáveis, tanto para melhoria do processo logístico, melhorar toda a automatização desse processo, também pensando também na parte de sustentabilidade. Você não precisa mais criar embalagens de um uso só, você usa e dispensa isso. Então, pensando no mundo sustentável, toda a indústria tem utilizado bastante soluções de embalagens retornáveis, tanto a indústria automotiva sempre usou muito dessas embalagens, os operadores logísticos têm usado bastante, a indústria alimentícia usa bastante, por exemplo, para colocar fabricou pães para fazer entrega, por exemplo, em alguma hamburgueria conhecida, para transportes interplantas também, por exemplo, eu tenho sempre o fluxo, eu produzo numa planta, vou enviar para uma outra planta minha, então é bem grande o uso dessas embalagens, e muitas delas são plásticas ou metálicas, só que são caixas grandes e que têm um custo elevado, né? E a partir do momento que a gente passa a fazer o controle dessas embalagens, antes eu não precisava me preocupar com a gestão dessa embalagem. Então, hoje, em toda a cadeia utilizando essas embalagens, eu preciso ter um gerenciamento grande dessa embalagem. E no começo, isso daí não era muito utilizado, as empresas assim não davam muito foco na gestão da embalagem, elas davam muito foco no produto, era importante eu ter o produto aqui, mas a embalagem ela não era o foco. E uma coisa muito importante, essa embalagem ela tem uma movimentação fiscal também. Até o Alex pode dar uma explicada melhor para a gente de como esse processo fiscal, porque existe uma nota para a embalagem também. A embalagem, assim como qualquer produto, ele tem que ter uma nota para circulação, tá? Então, ou seja, você precisa declarar isso, registrar essas notas também no seu processo. Então, você imagina, fora todas as variáveis que a gente conversou, são vinculadas ao processo logístico, quando eu for devolver a embalagem, ainda precisa emitir uma nota, tem um tempo de resposta do fisco para poder ter essa escrituração e esse controle. Então, assim, todas as variáveis, como também você falou, é uma embalagem, é retornável, é um ativo da empresa esse elemento, né? Exato, Alex. Então, ela se torna um ativo e eu tenho que ter uma gestão muito efetiva. E, Miguel, eu pedi para você passar para o próximo slide, onde a gente pode ver como é o ciclo de gerenciamento, o ciclo de movimentação dessa embalagem. Então, por exemplo, ela está em posse do meu fornecedor e dentro do meu fornecedor também eu tenho ali alguns ciclos que são efetuados. Ela recebe a embalagem vazia, passa por um processo de limpeza da embalagem, o fornecedor produz as peças, coloca ali dentro e vai mandar para o cliente. Então, isso já gera um controle que o fornecedor também tem que fazer dessa embalagem. E nesse momento, por exemplo, tem alguns fornecedores que não produzem total dessa peça, tem um processo de triangulação. Então, manda essa embalagem para um terceiro ali para fabricar alguma parte da peça e retorna. Então, esse é um ativo meu que está indo em mãos de terceiro. E se eu não tiver nenhuma gestão disso, eu não tenho uma visualização como um todo. Então, é importante a gente implementar algum tipo de gestão desse processo. Então, por exemplo, como a gente começa a falar, quais são as dores? Assim, a gente listou algumas aqui para a gente comentar. Então, são inventários imprecisos e muito custosos, porque normalmente, se eu não tiver nenhum tipo de tecnologia, aí eu vou ter que colocar uma pessoa para ir contar o número de embalagem. Muitas embalagens perdidas no próprio fluxo ou furtadas também. Às vezes foi para um terceiro, alguém viu uma embalagem plástica grande, eu preciso colocar ali, então pega essa embalagem e todo esse problema vai gerando eu preciso colocar embalagem no fluxo. Isso aumenta muito a quantidade. As empresas vão colocando muito mais embalagem do que seriam necessárias para fazer esse controle. Então, vai aumentando estoque, vai aumentando compra e com tudo isso eu não tenho visibilidade do meu processo. E se faltar embalagem no meu processo, vai parar a linha de produção lá no final, porque basicamente, por exemplo, o que a gente vai fazer? Para a indústria automotiva, vai colocar um para-choque e entregar lá na linha de produção. E isso é importante para não parar a linha de produção.
E essas embalagens, elas têm umas características muito específicas. Por exemplo, como eu citei, a embalagem para para-choque, ela não pode ser colocada farol, porque é um encaixe perfeito. Então, se eu não tiver uma gestão efetiva, utilizar qualquer embalagem, eu vou danificar a peça ou posso danificar a embalagem. Como é um ativo, eu vou ter esse problema para fazer essa gestão. Então, o que a gente fala assim, de tecnologias para fazer essa gestão? A gente pode citar aqui o código de barras. Ainda com o código de barras, talvez vai ser um processo ainda, vou precisar de um operador ali para fazer a leitura dessas embalagens, como o Gustavo citou, no processo, eu posso fazer esse processo lá no meu cliente primeiro e depois fazer o processo de conferência aqui, quando eu recebo essa embalagem. Eu posso usar a tecnologia de identificação por radiofrequência, como eu comentei, a gente vai fazer um sem parar de embalagens. Então, aí o processo já começa a se tornar mais rápido, mais efetivo. Por exemplo, a gente pode já citar um caso de, se a gente utiliza um caminhão Sider lonado, com portal de RFID, eu passo com o caminhão e já faço a leitura dessas embalagens. E aí, por exemplo, o Gustavo citou anteriormente, o meu fornecedor já emitiu a nota e mandou via EDI lá no B2B informando qual a quantidade, quais as embalagens que ele está me mandando e qual o produto. Então, eu posso fazer o processo de conferência automatizado, já ali no momento de entrada na portaria da minha empresa. Então, aí, mais uma vez, eu estou garantindo o meu inventário, eu estou atualizando o meu sistema de gestão e estou fazendo todos os processos fiscais e logísticos ali, de forma assim, eu estou fazendo 3 processos em um. Então, isso é muito importante e gera muita agilidade para o processo. Então, se a gente for falar alguns números aqui de todo esse processo, por exemplo, estima-se assim, que mais ou menos cada empresa compra 10% a mais de embalagens para suprir esse processo de todo o fluxo ou a perda por falta de controle. Então, por exemplo, colocando lá eu não tendo esse processo de gestão, às vezes eu tenho que solicitar, então, até 20%, pode chegar até 20% o uso de fretes especiais. Tem uma embalagem que eu preciso pagar para um caminhão sair do meu fornecedor e vir para cá, porque a minha linha de produção não pode parar. Então, esse é mais um problema que a gente pode sanar com a gestão da embalagem. A partir do momento que eu implementei, eu comecei a entender como que é esse fluxo. A gente estima, e nos estudos e projetos que nós temos experiência, em torno de 30% você consegue diminuir a quantidade de embalagens. Porque em todo esse processo tem muitas embalagens que não são utilizadas. Tem embalagens que, por exemplo, eu faço um ciclo, por exemplo, uma vez ao dia. Aí tem embalagens que eu faço uma vez por semana. Então tem outras embalagens que são utilizadas muito mais do que outra. Então, esse é um processo que vai gerar melhor eficiência logística e melhor eficiência no ciclo de vida da embalagem. E também a tecnologia ela pode assim, te auxiliar para diminuir entre 5% e 15% a quantidade de perda de embalagem, porque o fornecedor vai saber que você está fazendo um processo efetivo de controle e não vai mais ficar parando, deixando as embalagens lá no pátio, vai ter um cuidado maior. Então, entre 5% a 15% por perda ou mau uso da embalagem, você vai inibir essa má prática de terceiros ou do fornecedor e até mesmo da própria empresa. Por exemplo, tem empresas que têm uma planta muito grande, então o estoque de embalagens fica a 1 quilômetro da área produtiva. E aí chegou na área produtiva, o cara da produção não prestou atenção, colocou lá de lado e essa embalagem ficou perdida, ninguém mais vai recuperar. Então também a tecnologia pode utilizar isso daí para melhorar esse processo. Nós temos alguns sensores e rastreadores usando, mais uma vez, ou a tecnologia SIG, FOXLoRa, contendo um GPS. Então eu vou saber exatamente o local que essa embalagem está na minha planta. Então, eu vou saber se ela está na área no estoque, se ela está na área de produção ou se ela está num cantinho ali, perdida ali, e ninguém sabia. Então, usando algum rastreador com essa tecnologia, eu vou poder saber o local exato. E também eu posso saber em qual fornecedor está também essa embalagem. Então, a gente vê que a tecnologia aí é mais um
um fator ali, um habilitador para a gente melhorar a gestão de todo o fluxo logístico e evitar rupturas no processo logístico. Então, toda a visibilidade é muito importante, agilidade e integração do sistema. Então, acho que é tudo isso que a gente está citando aqui para melhorar, habilitar que o negócio funcione perfeitamente. Agora eu vou retornar para o Miguel, que ele vai falar de alguns cases que nós já fizemos. Oi, tudo bem, gente? Eu aqui de volta. Não, na verdade, aí nós temos alguns cases de rastreamento de embalagens, nós temos que rastreia embalagem entre as plantas, por exemplo, tá? De Fabris, uma peça que é produzida em uma planta para ser utilizada em outra. Nós temos também case de rastreamento de mercadoria, que aí é intermodal, que ele vai ser rastreado não só localmente, né, dentro do Brasil, como ele entra dentro de um navio e vai para um outro país. E aí a gente consegue ter essa rastreabilidade no fim a fim, independente do tipo de transporte. Também temos alguns cases de EDI, Web EDI, toda essa parte de gestão do processo logístico, tanto de peças, automotivos e assim por diante, tá? E são casos de referência aí da T-Systems também, bem conhecidos. E casos de armazém, né? Casos de armazém tanto e pode ser aplicado em diversos locais. Nós temos casos de grãos, cafés, cooperativas, peças e assim por diante. Tá? Aí são alguns dos casos. Agora, para a gente falar um pouco mais da T-Systems, Alex, você quer finalizar aí, você que começou? Opa, a gente falou bastante sobre nós, né? A gente pertence à T-Systems, né? No começo, na apresentação. A T-Systems hoje é uma empresa do grupo Deutsche Telekom, não sei se vocês já viram aquele logo do T-Mobile no Bayern de Munique, né, que ela patrocina. É uma empresa mundial, tá? Hoje aqui no Brasil a gente está com mais ou menos 1.800 colaboradores e trabalhamos tanto nos segmentos automotivos, varejo, serviços, agrobusiness, finanças e manufatura. Tá? Hoje a T-Systems tem mais de 10 escritórios, né, em 5 estados. Só voltando aqui um pouco para a gente finalizar, né, a gente tinha começado a falar, o Miguel falou por último dos armazéns, dos fiscais, o Jonas também conhece muito bem disso, né? Hoje nós temos como transformação tecnologia, né? A gente falou de, física, a gente está falando de robôs, de uso de drones. Isso é funcional no nosso processo hoje, Jonas? Ele está usando isso para a parte de inventário? Como que você enxerga isso hoje? Alex, sim, é funcional. Tem alguns clientes que já estão solicitando esse tipo de solução para fazer o inventário ali utilizando um drone. Ainda tem poucas soluções no mercado e assim, pouca gente especializada nisso. E tem alguns problemas, por exemplo, de habilitação. Eu tenho que ter um piloto para fazer um voo dentro do armazém, ou eu tenho que ter uma tecnologia que permita a identificação do drone dentro do armazém. Então, é possível, nós estamos caminhando para isso, tem algumas soluções, mas ainda não é em larga escala que está sendo utilizado. A gente acredita que nos próximos anos, ou ano, isso daí já começa a ser bem distribuído no mercado. Opa, show. Miguel, na sua visão, a logística está no nosso passo de transformação, né? A gente está começando a transformação junto com a indústria 4.0, né? Tanto você e o Gustavo falaram muito sobre logística inteligente. Como vocês vislumbram isso? Vocês entendem hoje, a gente está maduro, a gente está faltando um processo ser maduro para poder estar crescendo, o processo está muito ágil. Eu vejo que o momento da pandemia foi um momento também de transformação, né? Muita empresa buscou essa transformação. Na verdade, a pandemia acelerou muitas transformações, né, Alex? E logística é uma delas. Imagina, tudo passou a ser entregue por alguém. Então, aquele motoboy que vem entregar comida na sua casa faz parte de um processo logístico. A última milha é muito importante. Você fica no aparelho pensando se o cara está chegando, né?
Exatamente. Lá você consegue ver até a posição do cara, né? Onde que está o cara, se ele está chegando, se não está, e assim por diante. Tudo isso são processos logísticos, né? Eu acredito que está em processo de transformação, ainda tem muita coisa, como o Jonatas comentou, para vir, coisas que vão ser mais autônomas, por exemplo, né? Como uma entrega autônoma ou movimentação autônoma, coisas que robôs passarão a fazer, né? E eu acredito que nos próximos anos isso já comece a virar. Tem empresas que já fazem, né, mundialmente conhecidas, então já faz alguns dos processos de forma autônoma. Mas estamos caminhando, avançamos bastante, né, Gus? Sim, sem dúvida. A coisa vem evoluindo aí bastante nos últimos anos e a pandemia ela vai intensificar esse processo, vai acelerar, né? A necessidade agora é muito grande, a gente pensando que todo mundo vai ter que trabalhar com menos gente agora e com muito mais gente também de forma remota, ou seja, então toda essa integração, essa digitalização, ela é extremamente importante e acho que é um processo irreversível que a gente vai passar. Com certeza, e sempre mantendo o controle e rastreabilidade, né? Como o exemplo do cara que vem entregar a sua comida em casa, né? Não só isso. Eu vejo hoje esse processo também trazer muita transparência. Nós temos hoje em vários dispositivos, né, conectados, e a transparência acaba sendo maior para todo mundo que participa no processo logístico como um todo. A experiência, né? Tanto da área logística, de um gestor, ou até mesmo do usuário, né? Principalmente do usuário. Você vê que os processos logísticos estão cada vez mais focados na experiência do usuário, né? Quando ele compra alguma coisa, ele quer saber em que ponto aquela mercadoria que ele comprou está. Ah, está em separação, está vindo, está com transporte, em que local está. Então, isso traz uma experiência para o usuário muito boa também. Não, legal. Fernanda, você deve estar pensando aí, eles falaram bastante, você também deve ter algumas perguntas para nós. E com você, Fernanda. Com certeza, Alex. Obrigada, meninos, pela apresentação, foi ótimo. A gente tem sim algumas perguntas, então só avisando o pessoal que está assistindo, caso vocês tenham algumas perguntas agora é o momento de fazer, tá? Na caixinha de Q&A a gente vai responder algumas que já foram encaminhadas, mas também depois a gente responde qualquer dúvida. Então a primeira pergunta assim, que a gente tem, pessoal, olhando de uma forma um pouquinho mais geral tudo que foi apresentado, né? Olhando para o início desse processo todo, qual vocês acham, de fato, então, que seria o primeiro passo para iniciar um processo de transformação para uma logística inteligente dentro de uma empresa? Eu posso, acho que, falar um pouquinho Vai disso, lá, depois os meninos complementam. Assim, cada empresa acho que está num status, numa condição diferente, né? Tem empresa que já está mais adiantada nesse processo de digitalização e já mais próxima do que a gente chama de logística 4.0, tem empresa que está mais atrás. Eu acho que varia muito de empresa para empresa, mas eu acho que um ponto que sempre pode ser um bom primeiro passo é aquela questão da integração das informações entre todos da cadeia. Começar a dar visibilidade do processo, uma visão mais geral, para todo mundo que opera dentro da cadeia. Eu acho que isso é essencial para você ter essa agilidade na troca de informações, você começar a coletar dados, para começar a fazer análises preditivas e tudo mais. Então, eu acho que essa integração, essa automatização desse processo de troca de informações com todos os parceiros da cadeia, de fim a fim, né? Desde o operador logístico, fornecedor, cliente, eu acho que é um ponto interessante para começar, mas isso, que nem falei, né? Para algumas empresas talvez faça sentido, para as outras talvez seja importante fazer a monitorização da carga, ou controlar a embalagem retornável, que nem o Jonas comentou bastante, que seja uma coisa que seja um desperdício que está sendo grande dentro da fábrica, depende da situação que cada empresa vive, mas eu acho que essa questão da integração ela é muito importante para quem quer começar. Pessoal, se vocês quiserem complementar. Não, com certeza, Gus. E aí garantir também, depois acho que um segundo passo seria a rastreabilidade, né? Você une todas as pontas e depois você dá a visão da rastreabilidade do processo, né? Então, com isso já seriam as primeiras fases, né? Sim, eu acho que uma coisa muito importante o Gus trouxe aí é como você vai enxergar as relações a partir daí. Essa logística inteligente vai quebrar um ponto que é a forma de relação
não por pessoa, mas por rede de conectividade. Eu acho que isso é um ponto que eu coloquei na introdução, que eu acho que vai ser um ponto inicial. Você quebrar, ser disruptivo bastante, né? Uma mudança cultural, organizacional, e ter agora essas relações por rede, visando a cadeia de valor. Perfeito, perfeito, meninos. Obrigada. Só lembrando o pessoal que está assistindo, depois aqui das Q&As a gente vai fazer o sorteio Design Sprint Assessment, então não saiam, porque é uma oportunidade muito, muito exclusiva e muito legal para a sua empresa. A gente tem uma pergunta aqui do Cristiano Silva. Ele perguntou, então, durante a apresentação, se é possível realizar o ajuste fiscal automático uma vez que identificamos no recebimento. Bom, eu vou começar com essa, depois o Gus pode ajudar a complementar. Quando a gente recebe uma nota fiscal, tá, uma nota fiscal do parceiro ou do seu fornecedor, ele chega, você consegue fazer a checagem, tanto pelo pedido, ou até mesmo em simulações de imposto, e tomar uma ação de notificação a esse parceiro sobre esse gap ou sobre essa necessidade de ajuste. Tá? Às vezes permite através de uma carta de correção, ou às vezes não, vai ser necessário tomar alguma ação fiscal, realmente, ou devolução da mercadoria, ou cancelamento e remissão de nota, tá? Para esse ajuste do documento. Mas sim, é possível, mas sempre vai ser entre as partes. Você não tem autonomia de poder estar mexendo no documento fiscal do seu parceiro, mas sim você consegue visualizar isso e antever, e com isso ter uma escrituração mais saudável do seu processo, tá? A gente sabe que hoje tem também a parte de manifestação, que você consegue falar se aquilo está de acordo ou não, se está ciente, se a operação foi realizada, saber se o frete está de acordo ou não, publicar um frete em desacordo, ou seja, hoje existem instrumentos fiscais que você consegue estar utilizando para isso. Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de complementar, você também trabalha com essa parte de EDI, né, de integração. Não, acho que está bem dito já, respondido, Alex. Talvez acrescentar que o fato de você fazer a conferência antes lá no fornecedor te dá mais tempo para tomar essas ações de ajuste fiscal, né? Sejam elas automáticas ou não. Perfeito. Porque depois, quando você vai fazer esse ajuste, já depois de receber o material, às vezes já é tarde para cancelar a nota, fazer voltar caminhão, você não consegue fazer, né? Então, sim, antecipar esse tipo de processo, eu acho que também é um ponto bastante importante. E vai de encontro a tudo que a gente falou da inteligência. Você tem isso, se você não conseguir fazer isso, intervir, você vai ter um gasto de combustível na entrega, um deslocamento, no processo fiscal você tem que devolver a mercadoria, então você tem todos os custos aí que você consegue se intervir e ter ele de poupados, vamos dizer assim, tá? É a otimização do processo, né, Alex? Então, além desses custos, imagina se uma das peças dentro desse transporte é uma peça crítica e urgente para a linha de produção. Ele não pode nem devolver o caminhão, ele é obrigado a receber para poder continuar com a linha de produção. Então, gera custo de armazenamento, gera diversos outros custos aí indiretos, né? E só batendo um ponto que o Cristiano trouxe lá, a necessidade de o fiscal tem que estar de acordo com o real, né? Que é uma coisa que o Jonas colocou lá atrás. A gente tem que estar o online batendo com o físico. Tá? E o fiscal vai ver sempre esse ponto. Perfeito, pessoal. Obrigada. A gente tem mais algumas perguntas aqui, uma voltada aí para uma nova novidade também, que é a tecnologia 5G, né? Então, assim, como vocês veem o reflexo, o impacto dessa tecnologia 5G nos processos logísticos? Essa eu posso responder. Vai lá, Jonathan. Um pouco mais técnica. A gente tem esperado, e até com um pouco de ansiedade, que a chegada do 5G no Brasil, acho que como consumidor, mas como o 5G a gente vê como um habilitador das tecnologias, dos projetos de internet das coisas. Com a velocidade que o 5G promete entregar, isso vai ser o habilitador para que todas as coisas se conectem e falem uma com as outras e habilite todos os sistemas a ficarem integrados. Então, a gente está esperando isso. É um gatilho muito grande para que essa tecnologia dispare projetos de internet das coisas, automação e indústria 4.0, logística 4.0. Então, assim, vamos dizer, vai tornar o mundo 4.0. Ainda aqui no Brasil, o leilão ainda não foi realizado, tá?
já foi adiado algumas vezes e deve ser realizado no próximo ano. Tem algumas empresas já fazendo alguns testes de 5G proprietários, mas ainda não foram disponibilizados para o mercado. Então a gente espera isso com bastante ansiedade e que isso vai melhorar muito a possibilidade de projetos. E só para a gente citar, também existe a possibilidade do que a gente chama de tecnologias 0G, que são tecnologias que, como a Rede LoRa, a Sigfox, que elas vão poder, elas já foram desenvolvidas para soluções de internet das coisas. Então elas vão melhorar todo esse processo de integração e troca de dados entre os sensores que vão estar conectando as pessoas, as embalagens, os produtos, de uma forma muito efetiva. Essa tecnologia já está disponível aqui no Brasil. Nós tivemos algumas dificuldades, por exemplo, porque as faixas de frequências que foram habilitadas aqui para o Brasil são um pouco diferentes, principalmente da Europa. Então, inicialmente, os dispositivos que foram disponibilizados para a gente aqui no Brasil não eram iguais da Europa e não funcionavam, mas agora a indústria aqui já está desenvolvendo dispositivos, os fornecedores de conectividade também já estão nos dando algum tipo de solução e já está caminhando isso daí para a gente fazer toda a utilização dessa tecnologia aqui no Brasil. Inclusive aí até dependendo do caso de uso, o 5G vai conseguir habilitar com mais facilidade, né? A gente vai ter uma maior adesão e em conjunto com o 0G para outros casos de uso. Então depende de onde você vai aplicar ali a solução dentro da cadeia logística, um faz mais sentido do que o outro e vice-versa. Então questão de ser avaliado, tá? Perfeito, pessoal. Obrigada. A gente chegou agora, então, acho que nos momentos mais esperados do webinar, que é o sorteio, então, do Design Sprint Assessment, tá? Como isso vai acontecer? Primeiro, para vocês entenderem, na verdade, o que é isso de fato. O Design Sprint Assessment é uma abordagem que a T-Systems tem, tá? Que ele envolve todo o momento que ele vai fazer como se fosse um raio-x da área logística da sua empresa. Então, ele vai identificar alternativas às soluções da área, ele vai identificar dores que essa área pode estar sofrendo dentro da sua empresa e vai montar junto com vocês como se fosse um design thinking do que pode ser melhorado dentro da área logística da sua empresa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou puxar aqui a lista de todo mundo que está participando, tá, do webinar agora. E daí eu vou pedir para o Alex me falar um número. Vou embaralhar aqui os nomes para não ficar em ordem alfabética, ser uma coisa bem justa. E daí o Alex vai falar o número, tá? Deixa eu só pegar aqui. E a pessoa que sair, só para vocês entenderem, é a empresa que ganha essa possibilidade, tá? Não é uma coisa individual, mas sim é uma análise da área logística da empresa. Então, Alex, me fala um número aqui. Vamos lá, 19. 19, vamos lá. 19, Andressa Varjão. Andressa Varjão, Andressa da PASF. Andressa, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o seu e-mail, posso infelizmente mostrar aqui por conta da Lei de Proteção de Dados, mas eu vou passar o seu e-mail para os meninos, eles vão entrar em contato com você para ver aí como é que vão marcar esse dia com vocês. Tudo bem? Por último, então, eu gostaria apenas de pedir para que para os participantes fazerem uma leve enquete do que foi apresentado hoje, tá? Do webinar, para a gente também conseguir melhorar para as próximas vezes. Eu gostaria de agradecer imensamente a T-Systems como um todo, então todos os painelistas, Alex, Miguel, Luiz e Jonas, e também a Cláudia, por todo o suporte da série como um todo, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. A série, gente, tem 3 webinars, tá? A indústria em 2020. Então, caso vocês queiram rever os episódios, estão todos no nosso canal do YouTube, da Câmara. Então, lá você consegue acessar esse canal em si. A gente vai
o episódio em si, desculpa, a gente vai subir até amanhã, então vocês conseguem rever novamente, tá? E caso vocês queiram também saber um pouquinho mais dos próximos webinars, é só entrar no site da Câmara que a gente também tem lá, vocês conseguem se inscrever. As perguntas que não foram respondidas, a gente vai encaminhar um e-mail, os meninos respondem para vocês depois também, tá? Então, para a gente conseguir sanar aqui qualquer tipo de dúvida. Mas eu acho que é isso. Ó, a Andressa falou que ficou bastante feliz com o sorteio. Parabéns, Andressa. Cláudia, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria apenas avisar que nós vamos entrar em contato com a Andressa, parabéns, para alinhar os próximos passos e combinar como é que a gente vai fazer o workshop na sua empresa do Design Sprint, tá bom? Perfeito, pessoal. Eu acho que é isso, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandar um e-mail, retornar com o e-mail lá do próprio evento. E, mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, obrigada a T-Systems pela parceria. Nossa, Obrigado, Fernando. Eu da Câmara, viu? Obrigado a A todos gente também. agradece. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.